Olhar em Gênesis 13, capítulo todo, tá? Então você abre sua Bíblia em Gênesis 13, já podemos começar a gravar. Hoje tem o tema da ministração: Abraão se aparta de Ló. Então você sabe que quando Deus chamou Abraão, hoje até a Wanda leu, né? Gênesis capítulo 12, ela leu de 1 a 3, quando Deus chamou Abraão, que ele disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Mas a Bíblia diz que Abraão levou Ló, e eu ministrei naquele dia para você, há duas ou três semanas atrás, porque teve o culto missionário, que aquele sai do meio da tua parentela, aquela palavra no hebraico, ela sai sozinho, sai sem parente, não é para levar sobrinho. E Abraão levou Ló, e nós vamos ver ao longo das ministrações, tem até uma trilogia sobre Ló, mas nós vamos ver passo a passo, que Ló, muitas vezes, no 14 nós já vamos ver que Ló se mete numa guerra, Abraão tem que entrar numa guerra. Dali até aquelas ministrações que nós fizemos uma série, não entre numa guerra que é sua. Quem lembra diga amém. Fiz uma série de estudos, não entre numa guerra que não é sua. Você pode procurar no YouTube aí. Ok, mas Abraão entrou numa guerra que nem era dele, era porque ele levou Ló, né? Mas isso é o 14. Mas hoje Abraão se afasta de Ló. Então nós vamos ler diferente. Hoje eu vou ser bem batista, fazer aquele sermão que senão não dá tempo, porque com 32 minutos corta o meu sermão. Então eu vou ser bem batista, 4 pontos, uma introdução, uma conclusão e Zé Fini, batistão mesmo. Então vamos lá. Primeiro ponto, vai do 13, é o 13 todo, de 1 a 4. Abraão volta do Egito, ele volta para Israel. Já conhecemos, né, do texto passado, Abraão foi severamente chamado a atenção pelo rei, o rei ímpio, né, Faraó. Que história é essa, rapaz? Dizer que ela é tua irmã, quando na verdade ela é tua mulher, tua esposa. E aí o rei deportou, botou Abraão no camelo, naquele tempo não tinha avião, botou no camelo, tomou o passaporte de Abraão, tirou o visto e mandou ele voltar para Israel. Então de 1 a 4 é o retorno, talvez um retorno decepcionante, talvez um retorno ali meio frustrado, talvez, ou até ao contrário, talvez um retorno para as suas origens, talvez um retorno para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Então nós vamos ler tudo de 1 a 4, tá? Minha está batista hoje. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele, sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estiveram, e a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ele tinha feito. E Abraão colocou ali o nome do Senhor. Então Abraão volta, deportado ali pelo faraó, e ele faz o caminho inversamente contrário ao que ele foi. Pelo mesmo caminho que ele foi, ele voltou. Mas aí a Bíblia diz uma coisa: ele voltou enriquecido. Como que Abraão enriqueceu no Egito? É que o faraó, achando no começo, por 2 motivos. No princípio, o faraó tinha Abraão como cunhado. Então ele, querendo agradar o cunhado, né, da irmã bonita, da irmã bela, ele encheu Abraão de... Eu já falei que sempre no começo é Abrão, né? Mas eu sempre digo Abraão, mas é Abrão, tá? Nós sabe. Então ele encheu Abrão de presente. Ele deu ouro, deu prata, deu camelo, deu ovelha, deu gado, enriqueceu Abraão no primeiro momento. No segundo momento, que ele descobre a verdade, que Abraão na verdade não é irmão de Sarai, mas esposo, ele era casado, Sarai era sua esposa. Agora ele dá presente porque veio umas pragas
sobre o Egito, sobre Faraó e sobre a sua família, sobre todo o povo egípcio. Então ele dá agora presentes como para aplacar ali talvez o juízo de Deus. Então, por dois motivos, ele libera muitos presentes para Abraão, e quando Abraão volta, apesar de frustrado, apesar de decepcionado, ter sido chamado a atenção pelo ímpio, mas ele retorna, e ele retorna agora enriquecido, com muitos bens. O rei deu até escravos, escravas, jumentos e por aí vai. Muitos presentes valiosos, né, para Abraão. Ele volta, mas o que é interessante, ele volta pelo mesmo lugar que ele foi, e ele volta para Betel, que Betel significa casa de Deus, e ele volta para o mesmo lugar da onde ele saiu da adoração, e ali ele adora o Senhor novamente. Ele adora talvez com aquele sentimento talvez de culpa. Talvez eu não deveria ter saído daqui. Aqui é o lugar da minha bênção, aqui é o lugar que Deus tem as promessas, aqui é o lugar que Deus tem me abençoado, e eu saí daqui, será se Deus ainda vai falar comigo novamente? E ele volta ali, nesse retorno frustrante, mas agora ele volta para o altar, se prostra diante de Deus, talvez, conjecturando, talvez ele faz um concerto com o Senhor, pede perdão, porque era um homem de Deus, era o pai da fé, e ali volta a ter comunhão com Deus, volta ao lugar da adoração. Diga para o irmão do seu lado: eu preciso, e você precisa voltar para o lugar da adoração. Eu não sei qual é o lugar da sua adoração. Hoje nós não estamos muito interessados, nem a Bíblia, nem Deus, em lugares físicos, templos construídos pelas mãos do homem. O verdadeiro templo é você. Diga: eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, onde quer que você vá, você leva a Deus junto com você. Mas tem um lugar físico também, que a gente se sente mais à vontade, que talvez seja mais aconchegante, talvez seja ali no seu quarto, talvez alguns aqui na igreja, eu não sei. Sempre nós temos um cantinho, um lugar secreto, onde Deus fala conosco, e ali Deus vem nos apacentar, e ali a gente se sente acarinhado, apacentado, cuidado por Deus. E se você não tem esse lugar, eu aconselho, já mostrei que não é tão importante, importante é você, o seu coração, você é o templo do Espírito Santo, mas também é interessante que você tenha um lugar secreto para você ter comunhão com Deus. Diga amém se você está entendendo. Aleluia. Então, o primeiro ponto é o retorno de Abraão, de 1 a 4. O segundo ponto vai de 5 a 7. E de 5 a 7 é uma contenda profética. Rapaz, tem até contenda profética. Tem, nós vamos ver hoje, eu vou explicar, mas vamos primeiro ler do 5 a 7, corrido. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos de vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então nós vimos, e até já falamos, que Abraão foi enriquecido. Nós até sabemos como Abraão foi enriquecido. Já falei hoje que o seu primeiro cunhado, né, deu muitos presentes para agradar o cunhado ali da irmã Bela. Depois continuou dando muitos presentes com medo do juízo, da praga. Mas Ló não aparece, mas subtende-se, preste bem atenção,
Subentende-se que quando você está andando, acompanhando uma pessoa santa, abençoada, próspera, respinga sobre você essas bênçãos. Diga, eu estou entendendo. Então se apegue com aquelas pessoas que são santas, abençoadas e abençoadoras, prósperas, que as bênçãos que recaem sobre elas são tantas que vão recair, vão sobejar e vão recair também sobre você, porque a Bíblia diz que Ló também estava muito rico e nos mesmos moldes de Abraão. Ló também tinha as fazendas, né? As mesmas coisas, os bois, jumentos, camelos, ovelhas, escravas, tinha funcionário, e eles tinham tantos bens materiais, tanto Abraão como Ló, e ainda tinha os moradores da terra, né? Os cananeus e os heveus, se eu não me engano, os perezeus, que a terra não suportava. Por que a terra não suportava praticamente 4 nações juntas, né? Já que Abraão uma nação, Ló outra nação, os cananeus outra nação e os perezeus outra nação. Por que a terra não suportava? Vou lhe dar um conhecimento geral agora, história, olha o Enem. Naquele tempo o povo era nômade, diga nômade. Se você não sabe o que é nômade, só para quem não sabe eu vou falar bem rapidamente. Nômades são aquelas pessoas que não costumam cultivar a terra, ou até cultivam enquanto ela tem alguma coisa para dar. Quando ela se esgota, porque como é que é feito hoje? Hoje você esgota toda a terra, depois você entra, hoje tem a mecanização, né? Tem os tratores, tem como é aqueles produtos que passam, né? Os fertilizantes e etc. Então você prepara toda a terra novamente, a mesma terra que foi totalmente saturada, prepara novamente a terra e planta novamente. Mas naquele tempo não tinha essas tecnologia. Então eles iam, como é que eles iam fazendo? E usando, saturava, trocava de lugares. E eles iam acampando e se afastando. Então a terra ficou sobrecarregada e houve contendas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E por que eu falei que o ponto 2 era uma contenda profética? Porque aí começou o desentendimento de Abrão com Ló, mas lá na frente, isso já está em Gênesis 19, vou dar só uma pincelada porque eu vou ministrar bem, né, do jeito que eu estou fazendo hoje, vou ministrar bastante aí. Então em Gênesis 19, a partir do 30, conta um pouco da história de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, que começa no 18. Quando ocorre a destruição, Ló, né, ele se afasta e ele acaba parando numa caverna, morando numa caverna com as 2 filhas. A mulher já ficou para trás. Depois a gente vai ver tudo isso com calma, tá? Estou correndo aqui. E aí ocorre um incesto. Vou falar do incesto também na época, quando chegar em Gênesis 19. Houve o incesto das 2 filhas. Mas eu quero dizer, o que é importante para hoje? Desses incestos nasce 2 povos, 2 nações. Diga 2 povos. O primeiro, diga, os moabitas. Os segundos, os amonitas. Ora, os moabitas e os amonitas são inimigos de Deus ferrenhos. Sempre se opuseram a Israel. Por isso que eu falei que foi uma contenda profética, porque estava profetizando lá na frente. Você sabe, vou correr mais ainda, em número 23, quando tem aquele povo que contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que vinha varrendo tudo, lambendo a terra, assim como o boi lambe as relvas, assim que diz lá em número 23, 22, 23, 24. Foi quem contratou Balaão? Moabitas. Lá em Deuteronômio 23, quando é estabelecida as leis, né, de Moisés, estabelece os marcos, as leis, as diretrizes, ele proíbe os moabitas
e os amonitas de entrarem no templo. E eles são os filhos de Ló. Então, moabitas e amonitas é a geração de Ló. E bem antes, aí nesse contexto que nós acabamos de ver, já estava prenunciando profeticamente uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Por isso que o ponto 2 é uma contenda profética. Agora vamos ver o ponto 3. Abraão dá um passo de fé. Qual é o ponto 3? Abraão dá um passo de fé. Vamos ler 8 até o 13. Pode ler tudo. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolhes a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Amém. Então aí nesse texto é que se cumpre o sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Enfim, Abraão se separa de Ló. O que aconteceu são os versos passados que nós já falamos. A terra ficou pequena diante da riqueza daquelas 4 nações, das quais 2 eram Abrão e Ló. Então Abraão disse para Ló: Ló, vê a terra, escolhe o que tu queres. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O que não é interessante é o que está havendo entre nós somos parentes chegados. Na tradução do Ivan, irmãos, nós somos parentes chegados, e não fica bem a gente ficar nessa briga, nessa contenda. Vamos se apartar. E a Bíblia diz que Ló, no versículo 10, ele olhou e viu as campinas do Jordão. Era linda. Esse autor é Moisés, tá? Moisés que escreveu Gênesis. Moisés escreve que as campinas de Jericó era semelhante, era parecida com o jardim do Éden, com o paraíso. Olha que coisa linda. Mas Ló olha com os olhos humanos, vê a beleza, ele olha a beleza, ele olha a formosura, e ele escolhe o lado oriente, o leste, a direita. O leste fica sempre à direita, tá? Escolhe a direita, e Abrão escolhe a esquerda, e ele vai fazendo as suas tendas dentro daquilo que eu já preguei, usando a terra, vai até chegar em Sodoma e Gomorra. Porque Ló escolheu com a vista, escolheu com os olhos. Ele é muito se fala muito mal de Ló, muitos pastores, e eu fiquei meio intrigado. Eu fui estudar, eu disse: se Ló mesmo é esse carnal todo, esse ímpio todo, porque afinal de contas Abraão mandou escolher. É errado talvez ele não ter dado a primazia ao tio mais velho, que já tinha tanto abençoado ele, como acabamos de ver. Talvez até a riqueza dele veio pelo menos por tabela de Abrão. Era para ele dizer: não, meu tio, é razoável o que o senhor está me dizendo, mas eu vou lhe dar primazia, escolha o senhor. Muito pelo contrário,
que o Senhor falou para mim, eu vou voltar para o Senhor. Se o Senhor escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se o Senhor escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas o Senhor que deve ter a primazia. Não, ele olhou com os olhos, e aí os autores, os pastores falam que Ló foi carnal, etc. e tal. Eles citam até 1 Samuel capítulo 16, que quando Deus foi levantar ali um rei para substituir Saul, e ele disse para Samuel que ia levantar um dos filhos de Jessé lá em Belém. Samuel, vai lá em Belém oferecer um sacrifício de paz. Sacrifício de paz é aquele que você come junto com o sacrifício. Já preguei aqui uma vez que a gente fez a festa, eu disse, sacrifício de paz, a gente oferece para Deus e come junto. Ok, foi fazer um sacrifício de paz, passou os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era. Passou primeiro o primogênito Eliabe, o mais forte, o mais velho, o mais, assim, qual eu, assim, bem bombado, e ele disse não. Passou o segundo Jonadab, passou o terceiro Samar, e nenhum, e o primeiro, mais interessante, que até o profeta Samuel, ele disse, certamente eu estou diante do rei. Quando ele viu, né, o cara bonitão, bombadão, guerreiro, aí Deus disse para Samuel, Samuel, eu não olho como um homem. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, o homem vê o físico, o homem vê o músculo, o homem vê a beleza. Eu olho o coração. Deus está olhando o seu coração hoje. Como é que está o seu coração? Não responde. Então, porque Deus disse isso, né? Está em 1 Samuel 16, aí disse que Ló é carnal. Aí eu fui estudar, aí eu vi, nós não vamos ver que nós estamos meio rápido, né? Mas está gravado e você anote os textos aí. 2 Pedro capítulo 2 diz, vamos até ler bem rapidinho, alguém conta bem rapidinho, 2 Pedro de trás para frente, que é mais fácil de encontrar. 2 Pedro capítulo 2, do 7 até 9, só 3 versos 7, 8 e 9. 2 Pedro capítulo 2, há um monte de Bíblia aí de trás para frente, que não seja vão para ele ficar no ponto. 2 Pedro capítulo 2, 7, 8 e 9. Vamos lá, então leia bem alto. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento, libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia enquanto habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Então, a Bíblia diz, usando a boca do apóstolo Pedro, aí demos o texto, que Ló era justo. Então cuidado com o que a gente diz, só porque tem uma passagem lá que Ló olhou com os olhos. Se fosse você, a Bíblia diz que as campinas eram lindas, como o jardim do Éden, como um paraíso. Ló disse, eu vou entrar nesse paraíso logo em vida. Quem não gostaria de entrar no paraíso, viver hoje no paraíso em vida? Se você também gostaria, diga amém. Então você é outro Ló. Então ele pode ter agido errado, sim, até como eu falei, porque não deu a primazia para o tio mais velho, que sempre abençoou ele, mas Abraão mandou ele se separar, mandou ele escolher, e ele escolhe e vai, e aquela beleza da terra, aquelas campinas, vai levando ele até Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, ali habitava povo muito pecadores. Isso que ele devia ter também atentado. Ok, mas vamos agora ao quarto e último ponto. Agora, a renovação da promessa de Deus a Abraão. Agora nós vamos ler do 14 até o 18 para concluirmos. E disse ao Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, para que toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E falarei a tua semente, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada.
veio e habitou nos carvalhais de Manre, e estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Então Deus chamou Abraão. Eu não sei como você está aqui hoje, talvez você tenha a sua parentela, talvez seja a sua sociedade, talvez seja seus amigos, talvez até filhos, pais, eu não sei, e eles ficaram com o melhor da terra, e o que sobrou para você foi sequidão, aridez. Hebron é um lugar árido, lugar de deserto, é o que sobrou para você. Mas hoje Deus quer fazer uma aliança contigo, diga amém. Deus quer fazer uma promessa contigo, diga aleluia. Deus diz para ti: levanta os teus olhos, percorre a terra no comprimento e na largura, porque toda esta terra eu darei para ti e para os teus descendentes. Se você é descendente de Abraão, essa terra é tua, essa promessa é para você. Ele diz mais para você: assim como o pó da terra você não pode contar, assim também será a tua descendência numerosa aqui na terra. Está na escassez, está no deserto, continua adorando.